No dia mais importante da minha vida, meus pais arruinaram tudo por causa do meu irmão. Minhas mãos tremiam quando segurei as chaves pela primeira vez. O metal frio contrastava com o calor que sentia no peito. Uma mistura de orgulho, alívio e uma felicidade que parecia irreal. Ali estava eu, Thalita Santos, de 28 anos, segurando as chaves da minha própria casa. Minha casa. Não da família, não emprestada, não dividida. Minha. Parabéns, Thalita. Carolina me abraçou forte e senti suas lágrimas se misturarem às minhas. Você conseguiu, amiga. Você realmente conseguiu. O pátio da construtora estava cheio de pessoas comemorando suas conquistas. Famílias inteiras posavam para fotos, crianças correndo entre os adultos, o som de champanhe sendo aberto ecoando pelo ambiente. Eu olhava ao redor e via rostos radiantes, todos compartilhando o mesmo sentimento que me invadia. A sensação de ter vencido algo maior do que apenas uma compra. 5 anos. 5 anos economizando cada centavo, negando convites para festas, comprando roupas apenas quando as antigas já não serviam mais, almoçando sanduíche de casa todos os dias no trabalho. 5 anos dormindo no meu quartinho de adolescente, na casa dos meus pais em Sorocaba, ouvindo as indiretas sobre moça solteira que não sai da aba dos pais e mulher que não casa porque é muito exigente. Tia Thalita! A voz aguda da pequena Sofia, filha da Carolina, me trouxe de volta ao momento presente. Posso conhecer sua casa nova? Claro que pode, princesa. Respondi, me abaixando até ficar na altura dela. Vai ter um quartinho, só para você quando vier me visitar. Os olhos de Sofia brilharam, e por um instante, senti como se tudo fizesse sentido. Toda a luta, toda a renúncia, todo o esforço, tudo havia valido a pena para chegar até aquele momento. Foi então que os vi chegando. Meus pais, Marcos e Ivone, caminhavam em direção ao grupo com aquela expressão que eu conhecia tão bem. Não era felicidade, não era orgulho. Era algo calculado, medido, como se estivessem cumprindo uma obrigação social. Atrás deles, Ricardo arrastava os pés, o celular grudado na mão como sempre, sem nem ao menos olhar para o que acontecia ao redor. Oi, filha. Minha mãe me beijou no rosto, mas o gesto pareceu automático. Que bom que conseguiu esse apartamento. Apartamento, nem conseguia dizer casa. Como se diminuir o meu feito fosse necessário para manter o equilíbrio do universo familiar que ela havia construído. Obrigada por virem. Menti, forçando um sorriso. Significa muito para mim. Meu pai acenou com a cabeça, olhando ao redor como se avaliasse o valor do investimento. Ricardo nem levantou os olhos do celular. Ri, não vai nem cumprimentar sua irmã? Carolina interveio, e pude notar o tom levemente ácido em sua voz. Oi, ele murmurou, ainda focado na tela. Parabéns ou sei lá. Senti o peito a apertar. Ali estava eu, no dia mais importante da minha vida, e meu irmão mais novo não conseguia nem fingir interesse. Mas o que era novo nisso? Quando ele se formou na faculdade, que meus pais pagaram integralmente, eu havia organizando uma festa surpresa. Quando comprou seu primeiro carro, também pago por eles, eu estava lá com um presente. Mas agora, quando eu conquistava, algo com meu próprio esforço, ele não conseguia nem levantar o olhar. Thalita. Minha mãe se aproximou, baixando a voz. Podemos conversar um minutinho? Em particular? Meu estômago se contraiu. Conhecia esse tom. Era o mesmo que ela usava quando criança, para me explicar por que o presente que eu queria tinha ido para o Ricardo, ou por que eu não poderia fazer o curso de inglês que sonhava porque o dinheiro estava apertado, sempre para voltar a sobrar quando se tratava dele. Agora? Perguntei olhando ao redor. Estamos no meio da... É importante, meu pai completou, com aquele jeito autoritário que não admitia questionamentos. Carolina me lançou um olhar interrogativo, mas eu apenas balancei, a cabeça sinalizando que estava tudo bem. Mentira. Algo no ar tinha mudado.
e eu sentia como se uma nuvem escura estivesse se formando sobre o meu dia perfeito. Nos afastamos do grupo, caminhando até uma área mais reservada do pátio. Meus pais se posicionaram na minha frente, e Ricardo continuou alguns passos atrás, finalmente guardando o celular, como se de repente a conversa tivesse se tornado interessante. Filha, minha mãe começou, e havia algo em sua voz que me fez querer correr. Você sabe que sempre te amamos. Muito, né? Quando uma conversa começava assim, nunca terminava bem. E você sabe que família se ajuda, meu pai emendou. Sempre foi assim na nossa casa. Eu os encarei, sentindo o coração acelerar. O que vocês querem dizer? Minha mãe suspirou, como se fosse um fardo explicar o óbvio para uma criança teimosa. Thalita, você vai ter que dar a casa para o Ricardo. Ele precisa mais do que você. O mundo parou. As palavras ecoaram na minha mente como um eco distante. Eu ouvi, mas não conseguia processar. Não era possível. Não depois de tudo. Como é? Minha voz saiu rouca, quase um sussurro. Você ouviu bem, meu pai disse, cruzando os braços. Seu irmão está precisando de um lugar próprio, e você... Bem, você sempre foi mais independente. Vai se virar. Eu olhei para Ricardo, esperando ver algum sinal de constrangimento, alguma indicação de que aquilo era uma piada de mau gosto. Mas ele estava sorrindo. Sorrindo. E foi nesse momento que meu mundo desabou completamente. Por um momento que pareceu eterno, ficamos ali parados. Eu, com as chaves ainda apertadas na mão, sentindo o metal esquentar contra minha pele. Eles, esperando minha resposta como se fosse óbvio que eu aceitaria, como sempre. Vocês estão... Engoli em seco, tentando encontrar as palavras. Vocês estão falando sério? Minha mãe suspirou, daquele jeito cansado que sempre usava quando eu complicava as coisas. Thalita, não seja dramática. É só uma casa. Você pode comprar outra. Só uma casa. 5 anos da minha vida resumidos a só uma casa. Cada hora extra trabalhada, cada final de semana que passei organizando documentos e planilhas de gastos, cada não que disse para mim mesma, tudo isso era só uma casa. Mãe, eu lutei 5 anos para conseguir isso. Minha voz saiu trêmula, mas eu me forcei a continuar. 5 anos economizando, me privando de tudo. Como vocês podem simplesmente... Porque é o certo a fazer. Meu pai me interrompeu, com aquele tom final que conhecia desde criança. Ricardo está passando por dificuldades. Ele precisa de um lar estável agora. Olhei para meu irmão, que continuava com aquele sorriso irritante no rosto. Dificuldades? Ricardo trabalhava meio período numa loja de eletrônicos do shopping. Quando aparecia, morava de graça em casa e nunca pagou uma conta sequer na vida. Que dificuldades? Perguntei, sentindo a raiva começar a ferver dentro de mim. Ri. Que dificuldades você está passando? Ele deu de ombros, como se a pergunta fosse irrelevante. Ah, você sabe, a vida está corrida. E eu estou pensando em casar com a Fernanda. Precisamos de um lugar nosso. Casar. Ele estava namorando a Fernanda há 8 meses, e agora precisavam da casa que eu conquistei com meu suor. Escuta, aqui. A voz da Carolina soou atrás de mim, e eu me virei para vê-la se aproximando com Sofia pela mão. Desculpa interromper, mas não consegui deixar de ouvir. Meus pais se enrijeceram. Nunca gostaram muito da Carolina, especialmente depois que ela se formou em direito e começou a meter o nariz onde não era chamada, como minha mãe costumava dizer. Carolina, isso é assunto de família, meu pai disse tentando soar educado, mas firme. É mesmo? Ela soltou a mão de Sofia e cruzou os braços. Porque pelo que entendi, vocês estão pedindo para a Thalita abrir mão de uma conquista pessoal para dar de presente para um adulto de 26 anos que nunca trabalhou direito na vida. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo ficou vermelho. Minha mãe abriu a boca como se fosse dizer algo, mas meu pai falou primeiro. Você não entende nossa dinâmica familiar. Entendo sim, Carolina respondeu, e eu nunca a amei tanto quanto naquele momento. Entendo perfeitamente.
A Thalita sempre foi tratada como cidadã de segunda classe nesta família. E vocês acham normal pedir para ela desistir de algo que conquistou sozinha. Ninguém aqui trata ninguém como cidadã de segunda classe. Minha mãe rebateu, mas sua voz soou insegura. Não? Carolina riu, mas não havia humor no som. Quantas vezes vocês pagaram a faculdade da Thalita? Quantas vezes compraram um carro para ela? Quantas vezes ofereceram ajuda quando ela passou o perrengue? Eu fechei os olhos. Carolina estava dizendo tudo o que eu nunca tive coragem de verbalizar. Cada palavra era uma ferida antiga sendo exposta, mas também era a verdade sendo finalmente dita. Isso é diferente, minha mãe tentou justificar. O Ricardo é homem, Carolina a interrompeu. É o caçula? É o preferido? Qual é a desculpa desta vez? Chega! Meu pai explodiu. Não vamos ficar aqui ouvindo desaforo de estranha. Estranha. Carolina, que estava na minha vida há mais de 10 anos, que me ajudou nos momentos mais difíceis, que estava ali no meu dia mais importante. Estranha. Algo se rompeu dentro de mim naquele momento. Uma corda que estava esticada há anos finalmente se partiu. Não, disse, e minha própria voz me surpreendeu pela firmeza. Ela não é estranha. Ela é minha família de verdade. Meus pais me olharam como se eu tivesse dito uma blasfêmia. E Thalita, não fala assim, minha mãe sussurrou. Nós somos sua família. Família cuida uma da outra, respondi, sentindo as lágrimas começarem a escorrer pelo meu rosto. Família vibra com as conquistas uma da outra. Família não destrói os sonhos de quem ama. Ricardo finalmente falou, com aquele tom de deboche que sempre usava comigo. Nossa, que drama. É só uma casa, Tata. Relaxa. E foi nesse momento que tudo clareou na minha mente. Não era sobre a casa. Nunca foi sobre a casa. Era sobre eles nunca terem me visto como filha de verdade. Era sobre 28 anos sendo a segunda opção, a peça descartável, a filha que podia ser sacrificada sempre que fosse conveniente. Eu respirei fundo, limpei as lágrimas e olhei nos olhos de cada um deles. Eu preciso de um tempo para pensar, falei, guardando as chaves na bolsa. Vou para casa. Que casa? Ricardo perguntou com um sorriso cruel. Aquela ainda não é sua por muito tempo. Caminhei em direção ao carro sem olhar para trás. Carolina e Sofia me seguiram, e ouvi minha mãe gritando meu nome, pedindo para eu voltar, para conversarmos como adultos. Mas pela primeira vez na vida, eu não voltei. E aquilo assustou até a mim mesma. 3 dias. 3 dias desde a cerimônia. E eu não conseguia parar de revirar aquela conversa na minha cabeça. Sentada na mesa da cozinha do meu apartamento, alugado, que em breve seria minha antiga casa, eu olhava para as chaves da casa nova como se elas fossem um quebra-cabeças que eu precisava resolver. O celular tocou pela 10ª vez desde ontem. Minha mãe. Rejeitei a chamada automaticamente. Não estava pronta para ouvir mais justificativas sobre por que eu deveria fazer a coisa certa e entregar minha conquista de bandeja para o Ricardo. Amiga, você precisa comer alguma coisa. Carolina entrou na cozinha carregando sacolas do mercado. Ela havia insistido em ficar comigo esses dias, dizendo que não me deixaria ruminar sozinha. Não estou com fome, murmurei, ainda fixada nas chaves. Thalita. Ela se sentou na minha frente, forçando-me a olhar em seus olhos. Eu sei que está difícil, mas você não pode se deixar definhar por causa disso. Eles querem que eu abra mão de 5 anos da minha vida, Carol. 5 anos. Explodi, sentindo a raiva borbulhar novamente. E o pior é que fazem parecer que é eu quem está sendo egoísta. Carolina suspirou e pegou minha mão. Ok, vamos pensar com clareza. Eles disseram que o Ricardo está passando por dificuldades, certo? Que tipo de dificuldades? Não sei, admiti. Meu pai só disse que ele precisa de um lar estável. E aquela história de casar com a Fernanda. Casamento não é emergência. Carolina franziu a testa.
Eles namoram há quanto tempo mesmo? 8 meses no máximo. Tá, isso não faz sentido. Casais jovens alugam, moram junto, juntam dinheiro. Ninguém precisa de uma casa própria para casar. Principalmente quando é uma casa que não é deles. Ela tinha razão. Quanto mais eu pensava, menos sentido fazia. Comecei a me lembrar de outros detalhes estranhos. A expressão do Ricardo durante a conversa não era de alguém desesperado. Era de alguém que já sabia o que ia acontecer. E meus pais? Eles pareciam nervosos, não preocupados. Carol, você acha que tem algo que eles não estão me contando? Tenho certeza, ela respondeu sem hesitar. A pergunta é, o quê? Naquela tarde, decidimos investigar. Carolina sugeriu que começássemos pelo óbvio, redes sociais. Se Ricardo estava passando por alguma crise, algum rastro deveria aparecer online. Abri o Instagram dele pela primeira vez em meses. O que vi me deixou ainda mais confusa. Fotos em restaurantes caros, um tênis novo da Nike, uma viagem para o litoral no mês passado. Não exatamente o perfil de alguém em dificuldades financeiras. Olha só. Carolina apontou para uma foto. Essa não é a Fernanda? Era. Eles estavam em um bar no centro de Sorocaba, comemorando o que a legenda descrevia como nova fase da vida. A foto era de 2 semanas atrás. Nova fase? Murmurei. Que nova fase? Continuamos investigando. No Facebook da Fernanda, encontramos mais pistas. Comentários das amigas perguntando sobre os planos, referências, vagas a mudanças grandes chegando. E então, uma conversa nos comentários que me gelou o sangue. Amiga da Fernanda. Menina, que sorte a do Ri conseguir essa casa. Vocês vão economizar tanto em aluguel? Fernanda. Né? A família dele é muito unida, sempre se ajudam. A irmã dele é um anjo. Eu congelei. Carolina leu por cima do meu ombro e soltou um palavrão que fez até Sofia, que brincava na sala, virar a cabeça. Eles já contaram para todo mundo, sussurrei. Já deram como certo que eu vou entregar a casa. Isso é manipulação pura, Carolina disse, a voz tremendo de raiva. Eles criaram uma situação onde você seria a vilã se dissesse não. Mas a investigação estava só começando. Caroline sugeriu que eu tentasse conversar com algumas pessoas que conheciam Ricardo melhor. Liguei para minha prima Juliana, que trabalhava no mesmo shopping que ele. Ju, posso te perguntar uma coisa sobre o Ri? Claro, prima. O que foi? Ele comentou alguma coisa sobre estar passando por dificuldades? Problemas no trabalho, essas coisas? Juliana riu. Dificuldades? Thalita, seu irmão mal aparece no trabalho. Semana passada ele faltou 3 dias seguidos. O gerente já falou que vai demitir ele se continuar assim. Meu estômago despencou. E ele comentou alguma coisa sobre apostas? Jogos? O silêncio do outro lado da linha me disse tudo. Ju? Thalita. A voz dela ficou hesitante. Você não sabia? Não sabia o quê? Seu irmão deve uma grana pesada para umas pessoas. Meu namorado viu ele no pôquer do Zé do Ferro umas 3 vezes esse mês. E não era pouco dinheiro, não. Quando desliguei o telefone, minhas mãos estavam tremendo. Carolina me olhava expectante. Ele tem dívidas de jogo, falei, minha voz soando distante. Dívidas grandes. Ah, meu Deus. Carolina se deixou cair na cadeira. Seus pais querem usar você para limpar a barra do seu irmão. De repente, tudo fez sentido. A pressa, a manipulação emocional, o jeito nervoso dos meus pais. Não era sobre Ricardo precisar de um lar. Era sobre ele ter se metido em problemas e eles precisarem de uma solução rápida. E eu era a solução descartável. Como sempre. Peguei as chaves da casa nova e as apertei contra o peito. Não era mais só sobre uma casa. Era sobre 28 anos, sendo tratada como um seguro de vida para os erros do filho favorito. Carol. Olhei para minha amiga, sentindo algo novo nascendo dentro de mim. Preciso de um favor.
Qualquer coisa. Você pode me ajudar a descobrir exatamente quanto o Ricardo deve? E para quem? Ela sorriu, mas havia algo feroz naquele sorriso. Agora você está falando minha língua. Vamos descobrir toda a verdade. Pela primeira vez em 3 dias, eu sorri de volta. Se eles queriam jogar sujo, iam descobrir que eu também sabia jogar. Uma semana depois da cerimônia, eu estava na porta da casa dos meus pais, com uma pasta cheia de evidências debaixo do braço. Carolina havia usado seus contatos no escritório de advocacia para descobrir mais informações, e o que encontramos foi pior do que eu imaginava. Ricardo não devia só para umas pessoas do pôquer. Ele havia pegado empréstimos com agiotas, usado o cartão de crédito dos meus pais sem autorização e até mesmo forjado a assinatura do meu pai para conseguir um financiamento que nunca conseguiria pagar. A dívida total chegava a quase 80 mil reais. Toquei a campainha, sentindo o coração disparar. Desta vez, eu não seria pega de surpresa. Desta vez, eu ia com a verdade nas mãos. Minha mãe abriu a porta, e o alívio em seu rosto me partiu o coração. Thalita! Graças a Deus você veio! Ela tentou me abraçar, mas eu me desviei gentilmente. Oi, mãe. Preciso falar com vocês. Com todos vocês. Claro, filha. Seu pai está na sala, e o Ricardo também está aqui. Entrei na casa, onde cresci, mas desta vez tudo parecia diferente. As fotos na parede, que antes me traziam nostalgia, agora só reforçavam a diferença gritante de tratamento. Ricardo aos 5 anos ganhando bicicleta nova. Ricardo se formando no colegial. Ricardo. Eu aparecia em 2 fotos no corredor inteiro. Na sala, meu pai levantou do sofá com um sorriso forçado. Ricardo estava jogado na poltrona, mexendo no celular como sempre. Que bom que você decidiu ser sensata, meu pai começou. Já conversei com a construtora, e eles disseram que é possível transferir a documentação sem... Senta, pai. Interrompi, minha voz mais firme do que eu esperava. Todos vocês. Precisamos conversar. Algo no meu tom fez até Ricardo largar o celular. Todos se acomodaram, me olhando com uma mistura de curiosidade e apreensão. Abri a pasta e coloquei os primeiros documentos sobre a mesa de centro. Antes de mais nada, quero que vocês saibam que eu descobri a verdade, toda ela. O silêncio que se seguiu foi pesado. Vi meu pai engolir em seco e minha mãe apertar as mãos no colo. Ricardo, olhei diretamente para meu irmão. Quanto você deve? Ele ficou pálido, mas tentou manter a pose de desinteressado. Do que você está falando? Estou falando de 80 mil reais em dívidas de jogo. Estou falando dos empréstimos com agiotas. Estou falando da assinatura falsificada do papai. Minha mãe soltou um gritinho abafado. Meu pai se levantou bruscamente. Como você... Quem te deu essas informações? Isso não importa, respondi, espalhando mais papéis sobre a mesa. O que importa é que vocês mentiram para mim. Me fizeram acreditar que meu irmão estava passando por dificuldades, quando na verdade ele se meteu numa enrascada gigante apostando dinheiro que não tinha. Thalita, você não entende. Minha mãe tentou intervir, as lágrimas começando a escorrer. Ele está com problemas sérios. Essas pessoas podem machucá-lo. E a solução é me fazer pagar pelos erros dele? Explodi, sentindo toda a raiva dos últimos dias vindo à tona. Vocês queriam que eu entregasse 5 anos da minha vida para limpar a barra de alguém que nunca assumiu responsabilidade por nada? Ricardo finalmente se manifestou, mas não havia arrependimento. Em sua voz, apenas irritação. Nossa, que dramática. É só uma casa, Thalita. Você pode comprar outra. Só uma casa? Me levantei, apontando para ele. 5 anos, Ricardo. 5 anos acordando às 5 da manhã, trabalhando extra, negando convites, economizando cada centavo. Enquanto isso, você estava torrando o dinheiro dos nossos pais em apostas. Eu vou pagar tudo de volta. Ele gritou de volta. É só um empréstimo temporário. Com que dinheiro? Carolina apareceu na porta da sala.
Eu havia pedido para ela chegar depois, como backup caso a situação fugisse do controle. Você foi demitido ontem por faltas excessivas. O silêncio foi ensurdecedor. Ricardo olhou para ela como se tivesse visto um fantasma. Como você... Sorocaba é pequena, Ricardo, e advogados têm contatos. Ela entrou na sala, se posicionando ao meu lado. Então me explica, como você vai pagar 80 mil reais sem emprego? Meus pais pareciam ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Minha mãe chorava silenciosamente, e meu pai tinha as mãos na cabeça. Thalita, ele falou finalmente, a voz cansada. Você é a nossa filha mais responsável. Sempre foi. Se alguém pode resolver isso... Não! Gritei, e até eu me surpreendi com o volume da minha voz. Não é minha responsabilidade resolver. Nunca foi. Comecei a andar de um lado para o outro, sentindo as palavras que guardei por 28 anos finalmente saindo. Vocês sabem quantas vezes eu precisei de ajuda e vocês não estavam lá? Quantas vezes eu chorei sozinha porque não conseguia pagar uma conta? Quantas vezes eu abri mão dos meus sonhos para não dar trabalho para a família? Filha, não é assim. Minha mãe tentou argumentar. Não é assim? Ri, mas não havia alegria no som. Quando eu precisei de dinheiro para fazer um curso técnico, vocês disseram que não tinham. Na semana seguinte, compraram uma moto nova para o Ricardo. Quando meu carro quebrou e eu fiquei 3 meses indo trabalhar de ônibus, vocês estavam pagando as baladas dele. Peguei as chaves da casa nova da bolsa e as segurei no alto. Esta casa representa cada lágrima que chorei, cada sonho que adiei, cada sacrifício que fiz. E vocês querem que eu entregue isso de bandeja para alguém que nunca lutou por nada na vida? Mas é família, Thalita, meu pai disse, a voz quebrada. Família se ajuda. Família se ajuda? Olhei para cada um deles. Então onde vocês estavam quando eu precisava de ajuda? Onde estavam quando eu estava construindo minha vida sozinha? Ricardo se levantou, o rosto vermelho de raiva. Você sempre foi egoísta. Sempre achou que era melhor que todo mundo. Egoísta? Me aproximei dele, e pela primeira vez na vida, ele recuou. Egoísta é apostar o dinheiro da família. Egoísta é forjar assinatura. Egoísta é querer que outros paguem pelos seus erros. Chega! Meu pai bateu o punho na mesa. Você vai ajudar seu irmão ou não? Respirei fundo, olhei para as chaves na minha mão e pela primeira vez na vida disse a palavra que nunca consegui dizer para eles. Não. O não ecoou pela sala como um trovão. Por um momento, ninguém se mexeu. Era como se o mundo tivesse parado para processar que eu, Thalita, a filha obediente, a irmã compreensiva, havia finalmente traçado uma linha na areia. Meu pai foi o primeiro a reagir. Você não pode estar falando sério, disse, a voz trêmula de descrença. Depois de tudo que fizemos por você, tudo que fizeram por mim? Ri, mas não havia amargura no som. Havia algo libertador. Pai, vocês me deram um teto e comida. O resto, eu conquistei sozinha. E agora vocês querem que eu abra mão da maior conquista da minha vida para salvar alguém que nunca assumiu as próprias responsabilidades. Você é uma egoísta! Ricardo explodiu, se levantando da poltrona. Uma irmã de verdade. Não faria isso. Eu me virei para ele, e pela primeira vez, não senti o aperto familiar no peito. Não senti culpa. Não senti a necessidade de me justificar. Ricardo, uma irmã de verdade teria sido chamada quando você começou a apostar. Uma irmã de verdade teria sido incluída nas decisões da família. Uma irmã de verdade não seria chamada apenas quando vocês precisassem de alguém para limpar a bagunça. Thalita, por favor. Minha mãe se aproximou, tentando pegar minha mão. Pensa na família. Pensa no que vão falar se descobrirem que você não ajudou seu próprio irmão. Retirei minha mão gentilmente. Mãe, eu passei 28 anos pensando no que os outros iam falar. 28 anos sendo a filha perfeita, a irmã compreensiva, a que não dava trabalho. E sabem o que isso me trouxe? Apontei para as evidências espalhadas,
Na mesa. Isso. Vocês acharam que eu era tão conveniente que podiam simplesmente decidir minha vida por mim. Carolina deu um passo à frente, a voz firme mas respeitosa. Seu Marcos, dona Ivone, eu entendo que vocês estejam desesperados, mas o que vocês estão pedindo não é justo nem legal. A casa está no nome da Thalita. Ela lutou e pagou por isso sozinha. Você não entende, menina. Meu pai respondeu, tentando manter a compostura. É diferente quando é família. É mesmo? Olhei para ele com uma clareza que nunca tive antes. Então me explica por que quando eu precisei de família vocês não estavam lá. Por que quando eu sonhava com alguma coisa, vocês diziam que era bobagem? Por que meus sentimentos nunca importaram, mas os do Ricardo sempre foram prioridade? O silêncio que se seguiu foi profundo. Não era mais o silêncio do confronto. Era o silêncio da verdade sendo finalmente reconhecida. Thalita, minha mãe sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Nós sempre te amamos. Eu sei que vocês me amam, mãe. Respondi. E senti minhas próprias lágrimas começarem a cair. Mas vocês nunca me respeitaram. Nunca me viram como alguém cujos sonhos importavam tanto quanto os do Ricardo. Caminhei até a janela da sala, olhando para o quintal onde brincava quando criança. Todas as memórias estavam lá. Eu sempre cedendo, sempre abrindo mão, sempre sendo a mais madura, a mais responsável. Vocês querem saber qual é a verdade? Me virei para enfrentá-los uma última vez. Eu vou ficar com a minha casa, vou morar na casa que eu conquistei, que eu paguei, que representa cada gota do meu suor. E se isso faz de mim uma má irmã, ou uma má filha na opinião de vocês, eu aceito. Thalita, você não pode... Meu pai começou. Posso. Sim. Interrompi, me dirigindo à porta. E pela primeira vez na minha vida, eu vou. Parei no batente e olhei para trás uma última vez. Quando vocês estiverem prontos para me tratarem como filha de verdade, como alguém cujas conquistas merecem ser celebradas em vez de confiscadas, eu estarei na minha casa, a casa que é minha por direito. 2 meses depois, eu estava na varanda da minha casa própria, tomando café e observando o sol nascer sobre Sorocaba. As chaves, que por tanto tempo representaram apenas um sonho, agora balançavam levemente no chaveiro pendurado na parede da cozinha. O telefone tocou. Era minha mãe. A primeira ligação em quase 1 mês. Oi, mãe. Oi, filha. A voz dela soou diferente, mais humilde. Como você está? Estou bem. Muito bem, na verdade. Thalita. Ela pausou, e eu pude ouvir o esforço em sua voz. Você gostaria de vir jantar? E domingo? Só nós 3. Seu pai e eu gostaríamos de conversar com você. Olhei ao redor da minha sala, decorada do meu jeito, com minhas plantas, meus livros, minhas escolhas. E o Ricardo? O Ricardo? Ela suspirou. O Ricardo está morando com a Fernanda. Eles estão tentando resolver a situação dele, sem a sua ajuda, como deveria ter sido desde o início. Sorri, sentindo algo se curar dentro do meu peito. Domingo está bom, mãe, mas eu trago sobremesa. Uma torta que eu aprendi a fazer na minha cozinha nova. Quando desliguei, Carolina chegou com Sofia para nosso café da manhã de sábado, uma tradição que criamos nas últimas semanas. Era sua mãe? Perguntou, notando meu sorriso. Era. Acho que eles estão começando a entender. E você? Está bem? Olhei novamente para as chaves na parede, símbolo não apenas da minha casa, mas da minha liberdade, da minha coragem, da minha escolha de finalmente me colocar em primeiro lugar. Estou ótima, respondi, e pela primeira vez na vida isso era completamente verdade. Estou em casa. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário, quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado.
Vejo você na próxima história. Muito obrigada.